nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher. Muitas pessoas estão aprendendo a compartilhar as coisas na pandemia, mas algumas pessoas tiveram que reaprender o hábito de dividir. É o caso dos pais separados com guarda compartilhada dos filhos. Alguns tiveram que abrir mão de ficar com as crianças. Outros se mudaram provisoriamente para passarem juntos a quarentena. O importante é preservar os filhos e fugir de mais conflitos com novas disputas. No programa Toda Mulher de hoje, vamos conversar e esclarecer questões sobre uma nova realidade que se criou a partir da pandemia. Afinal, como compartilhar a guarda dos filhos sem colocar em risco a saúde dos mesmos e dos pais? É preciso conciliar a rotina das crianças com várias necessidades que surgiram e precisam de atenção. Estudos online, pais que convivem com avós, crianças e pais com comorbidades. Sabemos que nem sempre é possível que haja um acordo entre as partes. Para isso, agir dentro da lei é a única opção. Nossos entrevistados são Francimere, separada desde 2014 e nunca teve ajuda do ex-marido para criar os filhos. Na quarentena, as tarefas e responsabilidades dela dobraram. Dr. Luiz Fernando Gevaerd, advogado e especialista em direito de família. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Toda Mulher de hoje. Vamos falar sobre um tema que gera ainda muita dúvida, muitos questionamentos, porque a pandemia em si já é uma questão inédita na vida de todos, né? Compartilhar, se adaptar e compartilhar a guarda dos filhos, sem colocar a saúde em risco, porque a recomendação é fique em casa. Por isso eu gostaria de começar com o Dr. Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo. E a minha primeira pergunta, e eu acredito que de muitos pais, é ficar em casa é a recomendação. E como continuar e se adequar a essa guarda compartilhada, né? Muitas vezes as crianças moram com o pai, mora com a mãe, tem a rotina, mas a rotina foi modificada com a pandemia. Como devemos proceder? Olá, tudo bem, Marieta? Tudo bem? Francimere, um prazer estar no seu programa e falar sobre um tema tão relevante como é a questão da guarda compartilhada, convívio com os filhos durante a pandemia. Agora, para a gente começar e organizar o tema, eu acho que a gente precisa falar o seguinte: existem situações muito diferentes, seja quanto à idade das crianças, seja quanto à condição que os pais estão convivendo, se eles convivem com idosos na sua própria casa ou não, a distância que existe entre as casas do pai e da mãe, se são em cidades diferentes, se são em bairros diferentes, se precisa de locomoção, se tem transporte próprio, se tem que usar transporte público, porque a regra geral é preciso defender as crianças. Então, as crianças têm que ser protegidas. O que não significa que o convívio com pais cuidadosos, zelosos, possa causar algum dano para as crianças, né? Pais ou mães. O importante é que as crianças possam conviver de maneira segura, tranquila, possam sair da casa de um e ir para a casa do outro, se for o caso, ou, se não for o caso, no começo da pandemia, onde havia muitas dúvidas quanto à contaminação, se costumou fazer breves visitas na residência da mãe ou da residência onde a criança estava, seja no playground, seja até no próprio imóvel habitável. E também depende muito do nível de animosidade e de litígio que existe entre os pais. Se os pais estão, vamos dizer, incomunicáveis, é evidente que não vai ser possível que um visite o filho na casa do outro, até porque isso é inviável, impossível. Então, agora, com o afrouxamento em algumas cidades, nós estamos falando para o Brasil inteiro, então,
cada cidade, cada circunstância tem sido tratada de maneira diferente. Mas, ao longo do programa, eu acho que a gente vai ver muitas situações. Então, como você anunciou, a Francimeli tem uma experiência aí que eu acho que vai ser também elucidativa para todos nós. Justamente como o senhor bem colocou, é uma novidade em vários segmentos e na guarda compartilhada não seria diferente. Cada família é uma família, cada caso é um caso, e nada melhor do que os pais para saberem as reais necessidades, né? E usar o bom senso, acredito eu. Agora eu queria perguntar para você, Francimeli, você que já é mãe solo, né? Que já está divorciada desde 2014, a gente sabe que tudo está potencializado nessa pandemia, a sobrecarga emocional, as atividades da criança. Como que vocês estão lidando com essa modificação? Então, os meninos, né? Um agora tem 21, está terminando a faculdade dele, né? E se organizou para isso, né? Online. O Felipe, né? A dinâmica dele de acordar cedo, ir para a escola, que foi mais difícil no início, né? O ir para a escola, a gente teve que mudar para acordar, e toda aquela dinâmica de ligar o computador né? E assistir a aula de forma diferente, não lidar mais com os amigos. Isso foi mais complicado, a parte dele. Mas a gente foi adequando as coisas, né? Todo mundo levou um certo susto no início, porque mudou a vida de todo mundo, né? Mas a gente foi lidando bem dentro da questão, né? Que era a doença. E aí eles estão fazendo as atividades normais, né? Em casa. Você disse que o pai deles nunca ficou mais de 15 dias ou 15 dias direto com os filhos antes da pandemia. E durante a pandemia, vocês procuraram? Teve algum diálogo? Então, nós não temos diálogo, né? Eu com o pai. Os filhos ligam e aí combinam, fazem o combinado com o pai. Mas dentro desses meses que ficamos reclusos, foram 2 visitas, né? Na verdade, ele pegou num sábado, entregou num domingo, e no Dia dos Pais, os próprios filhos, né, procuraram. Então, assim, nós estávamos conversando sobre isso. A interação que eles têm com o pai é realmente de visita, não é uma coisa de cotidiano, de abertura, de interagir com a vida dos meninos, né? Das decisões, do que precisa, enfim, a responsabilidade na educação. Então, continuou realmente como era antes. Acho que piorou um pouco, porque se você imaginar que dentro de 5, 6 meses a pessoa vê 2 vezes os filhos, é complicado. E não há, assim, do outro lado, nenhum empecilho para que não haja visita, né? Não tem gente morando com ele com problemas, que não possa ter a visita dos filhos, né? Não então, tem ninguém realmente, que seja grupo de risco. Grupo de risco, exatamente. Então, assim, não teria nenhum problema esse contato, né? Sendo que todo mundo está se prevenindo, se precavendo, né? Para não ter problemas com relação à doença, à Covid, né? Agora, doutor Luiz Fernando, como o senhor bem falou, cada caso é um caso, né? Cada família está agindo de uma maneira, cada família está se articulando como acha que é de mais bom senso. Partindo dessa premissa, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sofreu alguma adaptação ou modificou alguma lei? Porque eu acredito que existam casos que, por exemplo, os filhos moram com o pai. E se o pai não, por medo ou por insegurança, não permitir essa guarda que é compartilhada,
a quem recorrer? Existe alguma alteração na lei enquanto durar a pandemia? Sempre o recurso é para a justiça. Durante a pandemia, a justiça não esteve fechada, esteve trabalhando internamente, os juízes estavam disponíveis para despachar, para decidir, e quem buscou o socorro da justiça obteve. No início, com um pouco de dificuldade, porque faltava aparelhamento necessário, mas hoje já existem audiências virtuais, despachos virtuais. Hoje, por exemplo, o que antes era inimaginável, hoje está muito disponível. O magistrado marca um horário, você telefona e fala com ele por telefone, em vez de falar presencialmente, como era antes. Você marcava um horário, chegava lá, falava com o juiz. Hoje você fala com o juiz por telefone, às vezes até o juiz marca o horário e o juiz liga para você. Então, a justiça abriu as portas e facilitou a vida de todo mundo. Agora, o conflito humano é uma coisa que está sendo estudada há séculos e não tem respostas imediatas, né? Por exemplo, o que a Justiça franqueou, o Conselho Nacional de Justiça baixou um provimento orientando como proceder. Então, por exemplo, na impossibilidade de convívio presencial por conta de grupos de risco ou pais ou mães que convivem com avós idosos, que podem ser contaminados, ou a própria criança tem alguma patologia, alguma doença, ou é de algum grupo de risco. Então, a orientação era substituir as visitações presenciais por telefonemas, né? Videochamadas. E essas videochamadas funcionavam em termos, dependendo da idade das crianças. Porque, por exemplo, se imagine uma criança de 5 anos, que vai falar com o pai pela videochamada. E em 5 minutos acabou a conversa, não tem mais o que falar, porque fica um convívio muito, vamos dizer, formal. Além disso, o que antes era uma oportunidade de integração, de intimidade, muitas vezes, pela videochamada, a fiscalização materna, que às vezes acontece, impede o pai de ser natural, de ter uma conversa natural. O filho, às vezes, imagina que a mãe espera que ele fale alguma coisa e não fala, etc. Então, houve um período de adaptação mesmo, até para nós, advogados, né? Por exemplo, eu já estou no modelo pós-pandemia, porque normalmente estaria aqui de terno, de gravata, etc. e tal, mas houve uma flexibilização. E nessa flexibilização é preciso tomar cuidado com os exageros, né? Sim, que nem outro dia, no julgamento, o procurador dormiu durante o julgamento, né? Ou então alguém vai de bermuda para o vídeo, né? Então, essas coisas, ainda está todo mundo se adaptando. Eu escuto agora, muito aquela frase que depois da pandemia, ou pós-pandemia, ou agora, porque tem fases, né? Existiram fases. Claro, a gente vai ter que se acostumar com o novo normal, né? A gente nem sabe como vai ser, é o novo normal. E aí, só para finalizar, pegando esse gancho do senhor, Francimere, vocês utilizavam essa ferramenta de videochamada para tentar estreitar os laços? Porque muitos pais se utilizaram realmente desse recurso. Por exemplo, nós aqui estamos fazendo um programa com um tema bastante relevante através da tecnologia, cada um nas suas casas, respeitando. Claro. E esse método foi utilizado, Francimere? Bom, nós utilizamos assim com amigos, né, pessoas da família, mas eles não conseguiram fazer isso especificamente com o pai. Com o pai, eles fazem o telefonema tradicional, né? Lá ele não tem muito assim essa visão do virtual, do online, né? De videochamada. Então, realmente, com o pai, os dois ligam só para saber se está tudo bem e é só essa interação, infelizmente. Gente, vou ter que fazer um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta porque ainda tem muita coisa para a gente discutir. O Toda Mulher vai para o intervalo, mas se eu fosse você, eu não saía daí, porque é rapidinho. A gente volta já já. Toda mulher, toda mulher.